O Real Madrid acaba de cair na Champions League e a eliminação diante do Bayern de Munique provou que o ataque formado por Vini Júnior e Mbappé foi um fracasso completo nesta temporada. Esqueça o favoritismo, a situação fugiu do controle porque os astros merengue falharam na hora decisiva e o clima nos bastidores é de guerra total, com o presidente Florentino Pérez furioso com o rendimento do time. O projeto de Álvaro Arbeloa desmoronou no Allianz Arena. E agora, o mundo inteiro pergunta, será que a solução para esse Real Madrid em crise era o talento do Endrick, que ficou assistindo tudo de longe? Hoje, no Footplay News, vamos analisar a queda do Império Madrilenho e quem são os culpados por esse desastre que pode causar uma demissão em massa no clube. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. O Mbappé fez mal para o equilíbrio do Real Madrid ou o Vini Júnior deixou a desejar nessa eliminação? Comenta aí e bora pro vídeo. Bom, rapaziada, a parada é a seguinte, o que aconteceu no Allianz Arena nesta quarta-feira foi um golpe duríssimo no orgulho do Real Madrid. O time espanhol chegou à Alemanha precisando de um resultado positivo, mas foi atropelado pela intensidade do Bayern de Munique. Mesmo com erros bizarros do goleiro Neuer, que entregou 2 gols para o jovem Arda Güler, o Real Madrid não teve forças para segurar a vantagem. A derrota por 4-3 selou a eliminação e colocou um ponto final na única competição que ainda dava esperanças ao torcedor. Com o Barcelona isolado na liderança da La Liga, o Real Madrid agora encara um fim de temporada melancólico, sem troféus e com uma sensação de vazio técnico que há muito tempo não se via em Madrid. O silêncio no vestiário após o apito final foi o sinal de que uma era de vitórias pode estar chegando ao fim de forma muito precoce. E a grande aposta do Real Madrid nessa temporada era a dupla formada por Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. Pois é, esperava-se que os dois juntos fossem imparáveis, mas a realidade foi muito cruel. No jogo mais importante do ano, eles não foram bons o suficientes para carregar o time. Embora o Mbappé tenha marcado um gol e o Vini tenha dado uma assistência, a falta de conexão e o desperdício de chances claras pesaram demais. O brasileiro chegou a acertar o travessão quando o jogo ainda estava aberto e perdeu oportunidades que em outros anos ele guardaria com facilidade. A pergunta que toma conta da imprensa espanhola é se a chegada de Mbappé acabou atrapalhando o protagonismo do Vini, criando um choque de posições que deixou o Real Madrid mais lento e previsível nos momentos de pressão máxima. Pois é, e o técnico Álvaro Arbeloa agora está sentindo o cargo balançar como nunca antes. O treinador foi duramente criticado pela falta de leitura de jogo durante a derrota para o Bayern. Enquanto o técnico adversário mexia e mudava o destino do confronto, Arbeloa parecia paralisado. A única substituição de impacto foi a entrada de Camavinga, que acabou sendo expulso após receber 2 amarelos, deixando o Real Madrid com 1 a menos no momento em que o Bayern era mais letal. Sem um plano B e sem conseguir organizar a defesa, que falhou feio nos gols de Luiz Dias e Olise no final da partida, o técnico se tornou o alvo principal da fúria da torcida. A eliminação escancara que o Real Madrid atual é um amontoado de talentos individuais, mas falta uma estrutura coletiva que sustenta o time quando as estrelas não brilham. E dizem que as paredes do estádio tremeram com a reação do Florentino Pérez após o jogo. O presidente do Real Madrid, conhecido por sua exigência máxima, não aceitou a passividade demonstrada em campo. Informações de bastidores indicam que o mandatário teve uma conversa duríssima com os jogadores e com a comissão técnica logo após a eliminação. Florentino investiu centenas de milhões para montar o que ele considerava o melhor ataque do mundo. Ver o time cair nas quartas de final de forma tão desordenada é algo que ele não perdoa. O clima de crise é real e uma reformulação profunda já está sendo planejada para o meio do ano. Ninguém está seguro no cargo e a sensação é de que o Real Madrid vai precisar de uma limpeza geral para recuperar a fome de títulos que parece ter desaparecido. E para piorar a vida do torcedor merengue, seu maior rival está vivendo um momento totalmente oposto. Pois é, o Barcelona caminha a passos largos para conquistar a La Liga, jogando um futebol vistoso e muito mais equilibrado. Ver o seu rival bem sucedido enquanto o Real Madrid fracassa em todas as frentes é o combustível para a revolta em Madrid. A eliminação na Champions tira o último escudo de que Arbeloa e os jogadores tinham contra as críticas. Agora, não há mais para onde fugir. O Real Madrid terá que cumprir tabela no campeonato nacional, vendo o Barça comemorar, o que é uma humilhação histórica para o atual campeão. Essa diferença de rendimento entre dois gigantes da Espanha prova que o dinheiro gasto em nomes de peso não foi suficiente para superar a organização tática do time da Catalunha. E no meio desse caos, um nome surge com força total nas discussões entre os torcedores. A gente está falando do Endrick. O brasileiro que está brilhando no Lyon foi emprestado justamente porque não havia espaço em um ataque recheado de estrelas como Mbappé e Vini Júnior. Mas vendo a falta de entrega e o nervosismo do time contra o Bayern, muitos se perguntam se o Endrick não seria o diferencial necessário. O garoto tem uma fome de gol e uma personalidade que muitas vezes faltaram aos veteranos nessa quarta-feira. A narrativa de que o Real Madrid desperdiçou o talento do Endrick nessa temporada para apostar em nomes consolidados que não resolveram está ganhando muita força. Será que o nosso Bob teria evitado esse desastre se tivesse no banco
banco de reservas pronto para entrar e decidir como ele costuma fazer? Bom, a verdade é que a chegada de Kylian Mbappé foi tratada como um evento do século em Madrid, mas o saldo até agora é de muita frustração. Embora ele tenha seus gols, o time perdeu o equilíbrio defensivo que tinha no ano passado. O grande problema é que o Mbappé não ajuda de jeito nenhum na marcação, e isso faz com que o Real Madrid inteiro jogue em função dele, o que acabou sobrecarregando o meio-campo e deixou o Real Madrid vulnerável aos contra-ataques, exatamente o que o Bayern de Munique aproveitou com Luiz Dias e Olise. Muitos analistas acreditam que o Real Madrid trocou um coletivo sólido por uma vaidade individual de ter o melhor do mundo no elenco. A eliminação prova que nomes não ganham jogos de alto nível, se não houver sacrifício e encaixe tático. O projeto de dominar a Europa com o francês começou da pior maneira possível, com um fracasso retumbante. Vini Júnior sempre foi o motor do Real Madrid, o cara das decisões, mas nesta temporada parece que ele perdeu um pouco do seu brilho habitual. Talvez por ter que dividir os holofotes com Mbappé, ou talvez pela pressão de ter que resolver tudo sozinho quando o sistema falha. Contra o Bayern, ele teve a chance de matar o jogo de um pé esquerdo, mas errou o alvo. Embora tenha dado passe para o gol do francês, faltou aquela agressividade que o transformou no melhor do mundo no ano passado. A torcida começa a questionar se o Vini está satisfeito com o novo papel no time ou se a falta de uma estrutura que o projeta está desgastando seu futebol. Ver o seu principal ídolo falhar em uma noite de Champions é algo que o madridismo ainda está tentando processar. Mas o momento que o Real Madrid morreu de vez e acabou com todas as esperanças foi quando o Camavinga foi expulso. O jogador que entrou para tentar dar fôlego ao meio-campo foi imaturo e recebeu 2 cartões amarelos de forma evitável. Com um homem a menos, o Real Madrid virou uma presa fácil para os ataques rápidos do Bayern. Foi nesse cenário que Luiz Dias marcou o terceiro e Olise fez o golaço que fechou o caixão merengue nos acréscimos. Esse descontrole emocional dos jogadores é o reflexo de um time que estava perdido em campo e sem comando no banco de reservas. O colapso final foi vergonhoso para um clube que tem a Champions no seu DNA. Bayern não precisou de muito esforço para atropelar o Real Madrid, que já estava entregue psicologicamente mesmo depois do fim da partida. Com a temporada praticamente encerrada em termos de títulos, a diretoria já começou a desenhar a reformulação para 26-27. O 9 de Álvaro Arbeloa está na corda bamba e dificilmente ele permanecerá no cargo após esse fracasso monumental. Mas as mudanças não devem parar no técnico. Jogadores experientes que não renderam o esperado podem ser negociados para abrir espaço para uma nova mentalidade. O Florentino Pérez quer um time que jogue com a intensidade que o Bayern demonstrou. A ideia é acabar com a zona de conforto de alguns titulares e trazer de volta a competitividade interna. O Real Madrid percebeu da pior maneira que só ter os melhores do mundo não é garantia de nada. A limpeza no elenco deve ser profunda e ninguém, nem mesmo as superestrelas, está acima de qualquer suspeita neste momento. E mais uma vez, se há uma luz no fim do túnel para o torcedor, vai ter que passar pelo Endrick. O retorno do brasileiro após o empréstimo ao Lyon é tratado agora como a principal peça para o resgate da identidade do clube. O Real Madrid precisa de jogadores que tenham fome, que corram os 90 minutos e que não se escondam em jogos grandes. Tudo que o time não teve contra o Bayern, o Endrick tem de sobra. A diretoria já sinalizou que ele terá um papel central no próximo ano, sem a necessidade de novos empréstimos. O plano é que ele chegue para chacoalhar o vestiário e mostrar para as estrelas consagradas que no Real Madrid a história se escreve com muito suor. O garoto que foi escanteado para dar lugar ao Mbappé agora é visto como a solução para os problemas que o francês e o Vini não conseguiram resolver. A eliminação para o Bayern de Munique não foi apenas um resultado ruim, foi um choque de realidade que mudou os rumos do Real Madrid. O projeto de 2023 faliu antes do tempo e as consequências serão sentidas por muitos meses. Vini Júnior e Mbappé terão que lidar com as críticas de terem falhado no momento em que o clube mais precisava deles. O técnico terá que explicar por que o time foi tão inferior taticamente, e o torcedor terá que ter a paciência para ver uma nova reconstrução começar do zero. O futebol é implacável e não respeita currículos. O Real Madrid caiu, o Bayern seguiu para a semifinal e agora resta apenas a cicatriz de uma noite onde o maior campeão da Europa foi pequeno diante de um adversário muito bem organizado. A reconstrução começa agora e o preço do fracasso será muito alto para todos os envolvidos. Mas e aí? Na sua opinião, quem foi o maior culpado pela eliminação do Real Madrid? As falhas individuais de Vini e Mbappé ou a falta de tática do técnico Álvaro Arbeloa? Você acha que o Endrick teria resolvido esse jogo se tivesse em campo? Deixa seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo.